que honra a Deus. Honrar a Deus não é trazer uma oferta e colocar no altar, ainda que possa ter honra a Deus. Nem sempre tem. Honrar a Deus não é dizimar, mas dizimar não honra a Deus? Pode ser que sim, mas muitas vezes os dízimos não dão honra a Deus. Honrar a Deus não é cantar louvores ao nosso Pai? A resposta também é que pode ser que seja, mas pode não ser. Honrar a Deus, o que é isso? Honrar a Deus é dar a Deus a primazia. Isso sempre será. Se você der as primícias, seja do talento, do tempo, do dinheiro, do louvor, das ações do dia a dia, se você deu a Deus a primazia, você honrou a Deus. Se você tentado, chegou uma tentação daquela bem boa, porque tem tentação ruim que, vamos ali, vamos agredir ali uma pessoa. Não interessa fazer isso, não quero fazer isso. Mas tem tentação que é interessante. E é essa que você quer, essa que você gosta, mas que você sabe que afronta a Deus, você diz, não, porque eu amo ao meu Deus, que é o meu Pai. Você honrou a Deus. Na tentação você pode honrar a Deus. Você pode honrar a Deus no perigo. Quando está em aflição, quando está diante de uma adversidade, quando está diante de uma enfermidade, quando está diante de um não de Deus. Você pode honrá-lo ou não. Eu posso honrar a Deus quando estou doente. Eu posso honrar a Deus quando estou pertinho da morte. Ou posso desonrar a Deus quando estou nessas situações. Tudo vai com aquilo que oferecemos ao nosso Deus em qualquer tempo. Damos ao nosso Deus a primazia, damos ao nosso Deus lugar de honra, da primeira honra. Já falamos sobre isso, falamos inclusive sobre dízimos atrasados. Você pode trazer os dízimos atrasados que você não deu e depositar no altar do Senhor? A resposta é, pode. Mas você está honrando a Deus? A resposta é, não. Ué, pastor, mas não trouxe o dinheiro? Não trouxe honra. A honra é a primazia. Não é simplesmente o dinheiro. Se fosse o dinheiro, Jesus não diria que a viúva deu mais do que os ricos. Se fosse o dinheiro, ou a oferta da viúva não teria um resultado 1000 vezes melhor, ou infinitamente melhor do que a oferta do Ananias e da Safira, que venderam o imóvel, uma propriedade, e foram lá levar uma boa parte, era uma grana boa, e eles morreram por isso, e a viúva foi reconhecida por Jesus Cristo. Vamos entender o que é honra, mas mais do que o entender, vamos saber se nós estamos dando honra. Eu creio que nós vamos nos surpreender com tantas vezes que não demos honra ao nosso Deus. Colocamos nossos filhos em primeiro lugar, colocamos o dinheiro em primeiro lugar. É engraçado que a Bíblia fala muito em dinheiro, fala mais em dinheiro do que em fé e salvação, ou propriedade. Você diz, por que isso? Mas por que isso? Porque Deus valoriza? Não. A Bíblia faz isso porque Ele sabe que nós colocamos as riquezas no lugar de Deus, é por isso. As parábolas de Jesus, aproximadamente a metade fala de propriedade ou de dinheiro.
Mas por quê? Porque Jesus valorizava? Não, é porque nós é que somos enganados por isso. Você pode ficar muito rico. Muitas dessas crianças aqui vão ficar ricas. Vão mudar, vão conhecer o mundo, vão viajar. Eu não tenho dúvida disso. Mas não coloque nada disso na frente de Deus, porque quando deixamos esse mundo, não levamos uma moeda sequer. Colocar Deus em primeiro lugar. Se aprendermos a fazer isso, nós vamos revolucionar o mundo. E não estamos revolucionando porque temos colocado o time de futebol na frente. Temos colocado os videogames na frente. Temos agora colocado o TikTok na frente. Quando eu digo nós, estou falando do ser humano. Isso no mundo inteiro. Tem colocado seus interesses em primeiro lugar. Não revoluciona. Jesus, a gente olha sempre para Jesus. 2000 anos atrás, vai lá e vê um milagre que ele fez. Maravilhoso, bom fazer isso. Mas vamos lembrar que tem 2000 anos que ele fez isso. Como se ele não tivesse feito mais nada. Ele fez muito e faz. E hoje, 2000 anos depois, ele está vendo a gente. Ele está vivo. Então eu posso falar com ele e ouvir a sua voz. Mas por que eu não estou ouvindo? Eu não estou ouvindo porque eu estou dando voz a outros interesses. No momento que eu realmente renunciar à minha própria vida e der o primeiro lugar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, Ele vai falar comigo, vai falar com você. E você vai compreender. E você vai ser uma grande bênção. Honra a Deus, o que é isso? Nós vamos a uns textos bíblicos dentro dos tópicos para que você compreenda. Eu queria que todos nós compreendêssemos bem aquilo que vamos demonstrar aqui pela palavra de Deus sobre honra e desonra a Deus. Nós vamos ver uma situação em que um grupo de homens saíram com uma missão. E dentro desse grupo de homens, menos de 20% honrou a Deus. Mais de 80% desonrou a Deus. E ao desonrar a Deus por falta de fé, não fizeram nada do que essa canção aí diz. Trouxe, mas tanta dor, trouxe tantas consequências ruins que você vai ficar impressionado já já. E é uma situação muito delicada. Queria que você prestasse atenção. Deus prometeu ao seu povo que daria a ele uma terra maravilhosa, mas o povo estava escravizado no Egito. Deus livrou este povo do Egito com todo o poder que você já viu e conhece. E esse povo então começou a viajar em direção a essa terra. Essa viagem levaria 2 meses. No entanto, gastou 40 anos. E não gastou 40 anos porque Deus não tivesse capacidade de colocá-los naquela terra. Mas durou 40 anos porque esse povo não honrava. Esse povo desprezava. Esse povo queria toda hora agredir o líder, ofender o líder que era Moisés. E assim vai. Então Deus prometeu uma terra, usa a expressão bíblica poética e linda, que diz que mana leite e mel. E eles então vão. Chegou num determinado momento que Deus viu que eles murmuravam, reclamavam, se queixavam, diziam que estavam com saudade do Egito, que as comidas do Egito eram maravilhosas, se lembrava das frutas, dos pepinos, dos legumes, das carnes, só pensava em comida. E desprezaram o pão que Deus mandava do céu, o maná. Houve uma ocasião que eles disseram a Moisés a respeito desta comida, que era uma maldita comida. Como que o homem vai dizer que a comida que Deus está mandando é maldita? Aquela comida, o maná, preparava aquele povo para atravessar o deserto e chegar lá, com saúde, sem esses desequilíbrios que existem.
saudável. Tudo no lugar. Fizesse um exame de sangue, caramba, está perfeito. Tudo dentro dos padrões. Mas o povo reclamava. Então a situação era muito delicada. Aí Deus falou assim: Moisés, chame um líder de cada tribo. Cada tribo era aquelas famílias, 600 mil homens, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, cada líder. Era mais ou menos 3 milhões, 4 milhões que estavam atravessando. Chama um desses líderes, e você vai pegar um de cada tribo e vai mandar dar uma olhada na terra para ver como é que é a terra, como são as frutas, como é a agricultura, como é bonito, como a paisagem é linda, como a cidade está, as cidades são. Ou seja, Deus queria que eles vissem quão boa era a terra, que manava leite e mel. Deus queria que eles fossem lá e ficassem deslumbrados e gratos e retornassem e dissessem: realmente a terra é maravilhosa, mana leite e mel. Era isso que Deus esperava. E lá vão os 12. E os 12 chegam lá. Levam um tempo de 40 dias para cumprir a sua missão. Ao chegarem, eles viram as terras, as planícies, os lagos, os rios, as árvores. Ficaram impressionados. Que terra é essa? Que maravilha! É muito mais do que pensávamos, do que imaginávamos, ok? Isto é a visão clara daqueles que estão enxergando com os olhos físicos. Mas com os olhos físicos, eles olharam e começaram a falar: caramba, mas as cidades são todas cercadas, são fortificadas, vai ser muito difícil. Como é que nós vamos conseguir isso? Era tão linda. Aí o medo: como é que nós vamos conseguir? É impossível. Aí começaram a olhar os moradores. Os caras chegaram ao absurdo de relatarem para o povo no regresso que os homens lá eram fortes e grandes, e eles eram igual a gafanhotos, que eram fraquinhos, igual gafanhoto na frente de um cara forte. Ou seja, não tem jeito, nós não temos a menor condição de vencer esses caras, a menor possibilidade de conquistar essa terra. É esse o resultado. Então 12 homens, e esses homens retornam. Vamos ver então. Nós vamos ver em primeiro lugar que todos, genericamente, todos de um modo geral, todos têm uma missão, todos com uma missão. Vamos a Números capítulo 13, versos de 1 a 3, para que você veja isso. Todos têm missão, as crianças têm uma missão. Talvez não conheçam ainda, mas vai ser revelada. Vamos ao que o texto diz. E Jeová disse a Moisés, vou ler Jeová porque está no original: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem de Jeová. Todos eles eram chefes israelitas. Então tem missão. Eles têm missão, tiveram, e nós temos as nossas missões. É Deus quem dá as missões. E Deus dá a missão a você e a mim, a todos nós. Deus dá a missão à igreja. E nós precisamos pedir ao nosso Deus capacidade para cumprir a missão que Ele nos deu. E honrarmos a Ele é o início de todas as coisas. Todos temos uma missão.
Em segundo lugar, todos com responsabilidade. Nós temos os nomes de todos esses homens que foram enviados, mas não vem o caso os nomes. 4 deles têm um nome que se refere a Deus. Mas esses 4 que têm nome que louva a Deus, que termina com El, foram horríveis nos seus relatórios. Não trouxeram nada que prestasse. E resolveram por causar um grande problema para o povo e para a liderança, para Moisés. Todos com responsabilidade. Capítulo 13, versos 17 a 24. Quando Moisés os enviou a observarem a Canaã, disse: subam pelo Negeb, que é o sul, e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, a palavra Escol significa cacho, cacho de uva mesmo. Cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romães e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, Vale do Cacho, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Então estes homens, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eles vão com a sua missão e lá contemplam tudo que os seus olhos veem. Mas eles agora têm uma responsabilidade, que é trazer aquilo que viram e informar a congregação toda. Eles têm uma responsabilidade, eles deveriam pensar que o que eles falassem, eles iam abençoar ou envenenar a congregação. Eles tinham que ter a responsabilidade de que o que eles portavam era preciosíssimo, valiosíssimo, porque toda a congregação aguardava. É como se trouxessem recipientes com algum produto que iam jogar nos rios, nas fontes. Poderia ser coisa boa ou um veneno. Eles não se importaram do que iam causar. Eles viram as maravilhas, mas trouxeram informações terríveis. E vamos ver o que acontece com eles. Eles trazem muitos problemas para toda aquela multidão, para aqueles milhões. Porque, em terceiro lugar, todos carregam uma visão. Preste atenção nisso. Todos carregam a visão. Quando eles se dirigiam para lá, eles já tinham a programação de uma visão interior. Eles tinham dentro deles a semente da fé ou da incredulidade. Mas a incredulidade prevaleceu. Então eles têm uma visão de desconfiança. Eles têm uma visão de insegurança em relação a Deus. Eles são homens que não colocam a primazia em Deus. Deus não é o principal para eles. O principal para eles é o que eles veem. O principal para eles é a estatura daqueles homens que eles vão enfrentar. O principal para eles é a resistência. O principal para eles é o problema, não a solução. O principal para eles é a doença, não a cura.
O principal para eles são os exércitos de Faraó e o mar e as montanhas, mas não o poder de Deus. Essa é a visão deles. Qual é a nossa visão? A visão que temos quando estamos em perigo, a visão que temos quando entramos num beco sem saída, a visão que temos quando temos que tomar decisão, a visão que temos quando precisamos apresentar uma resposta. E todo instante nós precisamos apresentar respostas, porque Jesus nos chamou a ser luz do mundo e sal da terra. E o mundo clama por ver verdadeiras luz, ou verdadeira luz, verdadeiro sal. O mundo necessita, porque o mundo está vendo muita falsidade, muita luz enganosa e muito sal sem sabor. E você quer ser um desses? Eu não quero. Você talvez não queira. E se nós não queremos ser, é direito nosso clamarmos por socorro ao nosso Deus e ajuda para não nos deixarmos seduzir pelas orelhas em cada um. Vocês estão malucos, seu isso, seu... Não, mas já fala a coisa ao vivo, transmissão, tempo real. Não tem como mudar, é ao vivo. Toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Legal, olha só. Alguém dirá, poxa, mas isso é um exagero carregar. Olha, para Deus não tem exagero não. Quem foi a Israel, e aqui alguns foram, sabe que a romã de lá, coisa linda, você não acredita. E você vê em tudo quanto é lugar lá. Romã, você está passando na rua, tem gente vendendo e faz suco na hora. Romã desse tamanho que você diz, meu Deus, nunca vi um negócio desse tamanho. Romãs enormes. Então, ali, o nome do lugar era Cacho, de tão importante e de tão anormal que era, que recebeu a região o nome de Ecol, Cacho. Porque se fosse normal mesmo, não teria sentido dar um nome a um lugar. Seria normal. Mas foi uma coisa extraordinária mesmo. Deus querendo mostrar a eles, tudo preparado por Deus, para que eles amassem a terra, mesmo antes de conhecê-la. Então, eles trazem o cacho. E deram o seguinte relatório a Moisés. Presta atenção no relatório que os caras dão. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, ou seja, a terra é maravilhosa. Aqui estão alguns frutos dela. Aqui, o povo feliz da vida com o início do relatório. Mas aí começa a tragédia. Começa a prevalecer o coração comum, sem fé, sem dar honra, sem primazia a Deus. Olha só, aí agora a visão, não como cantamos, agora eles vivem de uma visão materialista, lógica humana. Mas o povo que lá vive é poderoso. Ou seja, imagina a congregação. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Caramba, como é que nós vamos conseguir isso? Os caras são poderosos e tudo cercado de concreto. Também vimos descendentes de Anak, são gigantes. Meu Senhor, só coisa ruim. E os amalequitas vivem no Negueb, que são inimigos. Os hititas, os jebuseus, o coração do povo. Só coisa ruim. Só visão, só extrato de uma visão que não tem fé. Ah, isso tudo era verdade? Sim, era verdade. Tudo verdadeiro. Mas e aí? Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que falamos, com a mensagem que comunicamos, com as informações que damos, com as conclusões que chegamos. Temos que ter cuidado. Ei, você quer crescer ou não quer? Todos temos que ter cuidado. Nós podemos falar verdades destrutivas, mas que são verdades. Eu destruo uma festa com verdades. Eu destruo uma festa com verdades. Já falei isso aqui algumas vezes.
Está ali a noiva tão linda entrando, o noivo, o salão de festa, comes e bebes, o bolo da noiva lindo, salgadinhos, pratos deliciosos, e eu pego o microfone e digo: senhores convidados, é uma honra recebê-los aqui. Estou falando em nome da noiva e do noivo, para dizer-lhes que vocês podem comer à vontade, porque esse bolo está limpo, não caiu sujeira nenhuma nele. Como é que você faria se eu falasse isso? Eu estou falando mentira ou verdade? As mãos de quem fez estavam limpas, não tinha ido ao banheiro recentemente. Estou falando mentira ou verdade? Mas você vai comer agora? Olha, e tem mais. Esse lugar é um lugar que os ratos não andam. E olha, eu tenho certeza que nenhum rato urinou nesse bolso, nesse bolo. Você é maluco? Você é doido? Não, só estou falando a verdade. É só a verdade. Mas você percebe que você destrói com a verdade, porque a visão é que vai definir. Qual é a sua visão? A quem você dá honra? Você estaria honrando o noivo e a noiva falando isso? Não, senhores. Não é verdade desse tipo que está sendo anunciada. Tem muitos exemplos, mas vamos seguir. Olha só, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem numa região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Estamos perdidos. Não há nenhuma chance para nós. Vamos aos versos 31 e 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Ou seja, estamos ferrados. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca, tudo o que eles falaram era verdade. Meus irmãos, você online, os caras não mentiram em nada, o problema era a visão que eles tinham de Deus. Tome cuidado com isto. Muitas verdades refletem inteira falta de fé. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Agora deve ser exagero. Todos os que vimos são de grande estatura. Também não acredito. Se eu fosse lá, espera aí que eu vou lá rever isso. Isso é a visão dos caras. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak. Olha só o que eles dizem. Você imagina o que esse veneno vai fazer na água? Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles também nos viram como gafanhotos. E nós, olhando para nós, achamos que éramos como gafanhotos diante deles. É isso a falta de visão, ou a visão distorcida de falta de honra a Deus que eles traziam. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado com o que falamos. Tomemos cuidado com as frases que usamos. Frases que usamos muitas das vezes denunciam nossa visão. Queria ter mais tempo para dar vários exemplos, mas não tenho. Exemplos, inclusive, que resultaram em mortes daqueles que não se livraram das frases que usavam.
é muito sério. São coisas que dizem, não, isso não existe. Por exemplo, vou dar um exemplo. Toda hora a mãe dizendo, filha, não anda descalço dentro de casa não, isso vai te dar câncer. Como vai te dar câncer? Não, andar descalço. Filha, não saia ali fora no sereno não, que você vai acabar pegando um câncer. Você não acredita? Mas uma mãe falava isso para a filha. Filha, você tem que se alimentar na hora certa, senão você vai ter câncer. Meu Deus, isso é maldição pura. Isso é palavra de uma visão. A visão, sim, doentia. E vai. A menina cresceu, bonita, casou, jovem, mas ficava com medo de ter câncer. O tempo todo. A doença, ela dizia, minha doença. Não, não é sua. Só palavras negativas. Um dia recebo um telefonema. Fulano e tal está internada, queria que o senhor fosse lá. É mesmo, está internada? O que ela tem? Está com câncer. Gravíssimo. Visitei. Poucos dias depois ela morreu. Nós tentamos ajudar essa pessoa. Nós a ouvimos sobre isso. Nós guerreamos, mas ela estava tão apegada àquela visão. Ela não se livrou. Livre-se dessas coisas. Livre-se das coisas que colocaram que não prestam. Se não vem de Deus, se não está dentro da primazia de Deus, saia fora em nome de Jesus, é direito seu, não. Ah, mas foi minha mamãe, não interessa. O que interessa é Deus, a primazia de Deus, não é mamãe, não é papai, não é vovô, não é vovó, não é filho, não é filha, não é marido, não é esposa. Não é dinheiro, é primazia, é dizer não a si próprio. A primazia de Deus é tão grande que eu preciso negar a mim mesmo os meus desejos, porque eles são traiçoeiros, perigosos. Então esses camaradas causaram isso. Somos como gafanhotos. Vamos agora ao 14, versos 6 a 9. Todos carregam uma visão, 14, 6 a 9. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Josué, foi Moisés que deu esse nome para ele. O nome dele não era Josué. O nome dele é... Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra o nome dele? O nome autêntico de Josué? Quem? Oséias. Oséias. Oséias significa ele salva. E Josué significa Jeová salvará. É bem parecido, mas tem uma mudança. Ele não diz quem é, agora Yahvé, Jeová salva. O nome Josué é exatamente o mesmo nome de Jesus. Escreve quase igual. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, ou seja, dos 12, 2, quando ouviram o relato, eles rasgaram as suas roupas. Eles rasgaram, você imagina a reação dos camaradas. Eles rasgam a roupa de tão indignados que ficaram com o relatório dos colegas. Parece que eles não sabiam que os colegas iam fazer aquela loucura. Eles rasgam as roupas em humilhação e indignação. E disseram a toda a comunidade de Israel, então agora eles tomam a palavra, olha o momento delicado, perigoso, que esses homens encaminharam o povo, que Deus tinha mandado que eles fossem, para trazer um relatório, para encorajar, para mostrar que a sua fidelidade. Agora eles
trazem uma tragédia. Imagina aquele mundaréu falando, espalhando o que estava ouvindo, porque eram milhões, então tinha os líderes que se aproximavam, ouviam, comunicavam. Imagina aquilo tomando fogo, igual fogo, queimando uma palha seca. Eles rasgam, e olha só o que eles dizem. Disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se Jeová se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós, Somente não sejam rebeldes contra Jeová, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. Aqueles que são qualificados como gafanhotos, esta visão de primazia ao Deus Todo-Poderoso tem uma forma inversa de enxergar. Nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas Jeová está conosco. Não tenham medo deles. Vamos ver a reação, vamos ver se ouve. Então o ensino está claro de que a diferença está na visão. Eles veem de um modo completamente diferente do que aqueles homens viram. Mas o estrago estava feito. A tragédia estava pronta. Não tenham medo deles. Os outros disseram: tenham medo deles, nós não vamos conseguir. E esse disse: vamos, que nós vamos conseguir. Deus tem nos dado. É Deus, é a primazia de Deus. Dos outros faltou Deus. A diferença foi a falta de Deus. A visão foi a mesma. Uma visão é quando você olha com os olhos tendo Deus. Outra é quando você olha com os olhos da lógica humana. Não tem Deus. E querem tirar Deus do Brasil. Querem tirar Deus das escolas. Querem tirar Deus das repartições públicas. Querem tirar Deus de tudo quanto é lugar da sociedade. Porque querem ter visão materialista. Visão distorcida. A visão materialista é desse tipo aí. Por último, todos provocam resultados ou consequências. Capítulo 14, versos 1 a 4. Todos provocam, eu e você, todos. Naquela noite, toda a comunidade começou a quê? Começou a quê? Olha o resultado. A comunidade aí são milhões de pessoas. Volta lá, nesse verso. Olha o resultado. A comunidade ouviu os dois lados, mas olha, ela começa a chorar em alta voz. Você imagina, milhões de pessoas chorando. Os líderes, coitados, os líderes botavam o rosto na terra. E não, meu Deus, o que eu vou fazer? Choro, crianças chorando, mulheres chorando, homens chorando, velhos chorando, velhas chorando. Acabou a esperança. Nos tiraram de lá, do Egito tão lindo. E agora estamos nessa situação, no beco sem saídas. Não dá para morar no deserto, não dá para voltar. Não dá para ir. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se, todos. 4 milhões, 5 milhões? Todos os israelitas, imagina você, queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Era melhor, quem dera. Porque Jeová está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Meu Deus, meu Deus. Como é que pode? Eles estão falando de Deus. É isso é primazia, isso é honra.
86% dos que foram trouxeram desonra. Só 16% trouxeram honra, que foi Calebe e Oséias / Josué. Porque Jeová está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, ou seja, vão pegar nossas mulheres, vão pegar nossas crianças, vão arrancar tudo. Esta é a visão, a trágica visão de quem não tem fé. Tudo é caos, tudo é fim, tudo é tragédia, tudo é câncer, tudo é morte. Aparece uma dor, é câncer. O diabo tenta fazer isso, não tenta? Pareceu uma dor, deve ser câncer, porque fulano de tal teve câncer assim, começou assim. Dane-se que começou assim nela, você não é ela, você não é ele. Você tem que olhar para os céus, para o alto. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Mas que coisa terrível. Eu quando leio isso, quando eu estou lendo, eu confesso a vocês que me dá vontade de chorar. Eu digo, meu Deus, que situação. Se você entrar no texto, viver aquilo, você chora. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Isso é revolução. É uma revolução. Como diz por aí, isso é golpe. Quer dizer, isso era um golpe mesmo. É um golpe em Moisés. Vamos arrancar Moisés. E vamos colocar um líder. E vamos regressar para o Egito. Ou seja, desobediência total. Afronta total ao Deus dos deuses. Ao Deus que fez tudo, ao Deus que os livrou. Ao Deus que abriu o mar para eles passarem. É uma afronta grosseira de cegos. Porque aqueles 10 homens trouxeram veneno para as águas. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Agora vamos lá, vamos seguir. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia. Coitado desse homem. Eu fico com pena desse, fico com dó desses homens. Várias vezes Moisés fez isso. De se prostrar, de chorar, de clamar. Aí Deus dizia, olha, vou matar todo mundo. Não, não faça isso. Os egípcios vão dizer que o senhor não teve condição de botar lá. Aí clamavam a favor. E os caras queriam matar Moisés muitas vezes. Prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos egípcios. Moisés faz isso. Agora veja só Josué e Calebe. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes. Ou seja, estão arrasados. Que tristeza. Agora veja a primeira parte do verso 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Volta um pouquinho, vamos ao 6 de novo. Vamos ver mais uma vez o que eles falam. Rasgaram suas vestes. Aí verso 7. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Excelente. Se Jeová se agradar de nós, Ele dará. Ele não de ninguém. Quem é que está ameaçando? É o diabo? Dane-se. Nós temos Jesus Cristo, que vive e reina, está à direita do Pai há quase 2000 anos. Está conosco, está aqui. Porque eu prego para honrar a Deus, a Jesus Cristo, não a mim mesmo, nem a denominação, nem a ideias, mas a Deus, a Jeová, ao mesmo Deus que aprovou o que Josué e Calebe fizeram e que reprovou o que aqueles 10 homens fizeram. É este Deus que eu prego. Eu prego ao Deus que santifica e que tem todo o poder. Eu prego ao Deus que pega os gafanhotinhos e faz deles um poderoso exército.
Eu prego um Deus que pega essas crianças que vivem muitas das vezes situações desfavoráveis, pega, prepara, faz homens e mulheres fortes, poderosos e que o sirvam em espírito e verdade. Que saibam dizer não, não, diabo. Pode vir através de uma garota linda, pode vir através de uma substância interessante, pode vir através do sexo, pode vir através do dinheiro, pode vir através do poder. Você vai ser, olha, você vai ser o cara, vão te respeitar. Não quero esse tipo de respeito. Ah, você é um idiota, você é louco. Continue com a sua vida ou se arrependa. Eu vou servir a um Deus vivo, ao Deus que me fez e te fez, que você está sendo muito ruim para Ele. Mas você pode se arrepender, Ele ama você. É isso. Deus quer homens e mulheres que tenham uma visão de fé e que lhe deem a primazia em tudo. Você sabe o que é dar primazia, eu também. Cubra a sua cabeça. Você online, você sabe o que é primazia? Dar primazia, primeiros frutos, valor primeiro ao nosso Deus. Estamos aprendendo isso. Que resposta vamos dar a Deus? Que resposta eu vou dar a Deus depois disso? Isso vai mudar minha vida ou não muda nada? Ou eu sou um morto que não adianta mais falar? Que tipo? Essa é uma mensagem para crente. O que não é crente precisa se converter.